Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Oi, oi, bom dia! Hoje é muito bom, feliz dia de hoje! Parabéns, bem-vindo! Bem-vinda ao mundo das maravilhas! Para mim, você sabe, é uma alegria enorme estar com você. Mais um dia, isso é muito bom. Você já sabe quem vos fala, Pastor Marcos Alvim. Porque eu te amo, é só por isso. Por isso que eu tô aqui na madrugada falando com você. Então tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Claro, nós estamos essa semana estamos falando sobre Filipenses capítulo 4, versículo 8. Estamos dando uma forte ênfase no livro como um todo. Tem muita coisa incrível pra gente aprender. Então, aqui na minha Bíblia, olha ali, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ore comigo. Querido e amado Pai Celestial, a nossa gratidão porque o Senhor está aqui, porque o Senhor vem falar conosco mais uma vez. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ser um canal de bênçãos, a ser um instrumento em Sua mão, a ser usado pelo Teu poder. Pai querido, abençoe a pessoa que me escuta, que ela receba a mensagem e cada dia mais que ela consiga levar isso para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Muito bom. Hoje, seguindo a sequência, vamos falar de saúde social. Relacionamento, lidar com gente, não é fácil não, mas Deus que criou o ser humano, Ele sabe como é que cuida das outras pessoas. Você já sabe, eu já disse aqui, o nosso objetivo aqui é trazer para você uma inspiração. O meu público aqui no primeiro momento são missionários, colportores.
e nós lidamos com gente, claro, mas talvez me escute aqui alguém que trabalha, alguém que lida com outra situação e que não acha, talvez, que não precise se preocupar com o relacionamento. No entanto, todos nós, seja aquele que trabalha atrás de uma máquina, seja aquele que trabalha com pessoas, nós precisamos entender saúde social. Nós precisamos viver isso, nós precisamos ter funcionalidade no nosso relacionamento com o próximo, porque a gente não é uma ilha, entende? Então, amigo, vem aqui comigo, porque no primeiro dia da nossa série agora, nós falamos sobre 3 itens o que você deve pensar. Nós falamos que esse texto, ele é um filtro para você filtrar os seus pensamentos. E aí você se pergunta, já disse aqui, estou fazendo aqui uma recapitulação, você se pergunta se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável e se é de boa fama. Esses aspectos estão envolvidos agora em si, para preparar você para ter saúde social. E agora fica os dois últimos filtros, ou as duas últimas grades do processo. E aí eu disse também que é como se os seus pensamentos fossem um fluxo, como se fosse um rio. E aí você colocou algumas grades para filtrar a sequência, ok? E esses são os 2 últimos filtros que eu quero dar destaque hoje. É a virtude e o louvor. Pastor, o que é a virtude? O que é, pastor, o louvor? E eu quero que isso agora seja muito claro para você. Aqui mesmo no Filipenses, eu quero lhe mostrar algo virtuoso. Você volta no capítulo 2, porque eu já disse para você, esse verso, o verso 8 do capítulo 4, é um resumo de tudo aquilo que o apóstolo falou no livro. E aqui o meu objetivo é estimular você a ler a Bíblia. O meu objetivo é motivar você a expandir, a que você perceba como a Bíblia ela tem conhecimento ao infinito. É a palavra de Deus que transforma. E aqui no capítulo 2, ele apresenta essa estrutura da virtude, essa estrutura do louvor. Eu quero que você olhe aqui comigo. Se você puder, confere aí na sua Bíblia. O verso 1 diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, diz Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Então eu quero aproveitar e dar uma ênfase nessa primeira parte. Quero trabalhar aqui 3 partes com você. A primeira parte é Paulo dando uma introdução
Paulo, ele apresenta para você aqui, amigos, se tem alguma coisa excelente, importante, se tem alguma coisa extremamente valiosa, pelo amor de Deus, diz Paulo, completai a minha alegria. Claro, como pastor? Como que eu poderia completar a alegria de Paulo? Porque ele está falando isso para mim e para você. E agora ele usa verbos no plural. Você vai perceber que ele está agora falando para um grupo de pessoas. Penseis, tenhais, sejais, façais. Agora, ele não está falando para um só. Agora ele vai falar para um grupo. Agora ele vai estabelecer a estrutura da saúde social em Filipenses. Ele está falando, olha, vocês estejais unidos. Está aqui a palavra. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pastor, qual é o sentimento? É amor. Como é que se produz amor, pastor? No pensamento. É por isso que ele fala assim, estou no verso 2 de Filipenses capítulo 2. Penseis a mesma coisa. Então, se você pensar a mesma coisa, se você estabelecer a estrutura que eu estou falando para você do filtro, e você pensar só o que é verdadeiro, todos vão pensar o que é verdadeiro, porque a verdade é uma realidade. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe uma só verdade, Cristo. Cristo é a verdade. Não existe relativismo. Não, mas isso é verdade para você, para mim já não é. Não existe isso. Então, nós estamos estabelecendo aqui uma estrutura para que você tenha uma saúde social. Porque aquilo que é verdade para mim, é verdade para você também. Entende? Aquilo que é verdade para mim, é verdade para você. Aquilo que é respeitável para mim, ouça lá no dia que eu falei sobre saúde espiritual. Aquilo que é digno para mim, é digno para você também. Entende, meu filho? Entende, filhinha? A verdade é para nós dois. O que é justo para mim, é justo para você também. O que é puro para mim, é puro para você também. Por quê? Porque é a verdade, é a realidade. A Bíblia que eu tenho lendo aqui, você tem aí também. Pode ser que mude uma palavrinha ou outra por causa das versões, mas a estrutura não muda. Essa Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Então vamos pensar a mesma coisa. Talvez eu estou falando para alguém e essa pessoa fala, não, mas eu não concordo com você, pastor. Ok, eu te amo, eu respeito a tua dignidade, a tua posição, não tem problema. Mas se você quiser vir e consultar a verdade, você vai perceber que aquilo que a gente fala aqui é o que está escrito na palavra de Deus. É só você conferir, entende? Irmãos, pensa comigo. Se eu falo para você que você pode viver o mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo, isso é uma realidade, isso é uma verdade, porque eu extraí da palavra de Deus. Você que me acompanha agora, esses áudios, eles estão no YouTube. Se você olhar a primeira série, tem na playlist, lá Marcos Alvim. Se você olhar na playlist, tem lá Conheça o Mundo das Maravilhas. São 5 áudios para você entender o que eu digo aqui, o mundo das maravilhas. Então, preste atenção, amigo, amiga, você que me escuta. A verdade para mim é verdade para você também. Então, vamos pensar a mesma coisa. Não, mas mesmo assim eu não concordo. Ok, não é que você não concorda, é que você não compreende alguma coisa.
E também não se sinta magoado se você não compreende. Paciência. Tem coisa que eu compreendo porque eu estudei antes. Agora você vai estudar, você vai analisar e você vai compreender e você vai concordar comigo. E aí a gente vai pensar a mesma coisa. Aqui estabelece a estrutura da saúde social. Penseis a mesma coisa. Aquilo que é amável para mim é amável para você. E o fato de eu apelar para o seu coração, para você pensar aquilo que eu penso, ou melhor, para você pensar aquilo que a Bíblia pensa, porque é o que eu penso está na Bíblia. Esse é a virtude, esse é o serviço. Então, quando vier um pensamento na sua cabeça, você pergunta: isso é virtuoso? Isso é para... O que eu faço com isso? Isso vai me ajudar a servir alguém. A virtude está no serviço. Se você fazer uma pesquisa na Bíblia sobre virtude, uma das coisas que vem na minha mente para te dar exemplo é da mulher virtuosa em Provérbios 31. O que a mulher virtuosa faz? Hein, meu querido? Ela vai, se prepara, se ajeita e serve a casa. Serve a sua família. Essa é a virtude. São capacidades que você aprende, que você desenvolve para promover o bem-estar dos outros. Claro! Isso é virtude. E o que é o bem-estar dos outros? É mostrar para eles a realidade. Sim, meu querido. Aqui Paulo estabelece isso. Então, pense a mesma coisa. Ame uns aos outros. Tudo aqui ele está falando para a sociedade. Tudo aqui ele está apresentando para você, para mim, para nós. Entende? Entende, meu amigo? Eu fico assim emocionado com isso. Porque o papai, ele tem uma estrutura para você viver feliz. Claro, claro, meu amigo. Agora, depois que ele coloca a unidade de pensamento, a unidade de sentimento, agora ele vai estabelecer como você manter a unidade de comportamento. Porque nós somos assim. Nós somos pensamento, sentimento e ação. E comportamento. Claro. E ele fala, olha, quando você for fazer alguma coisa, não faça por partidarismo. O que é o partidarismo, pastor? Ora, é você estabelecer um círculo em volta de você. Isso é criar um partidarismo. É você trazer pessoas para o seu grupinho. E isso já estabelece um isolamento dos outros. A panelinha. Isso é demência social. Quando você olha para o outro e você se compara com o outro e você quer que o outro seja igual você, no sentido de humilhar o restante, isso é partidarismo. Isso é criar uma panelinha, conhecida panelinha. Os outros, não, eu vou ficar com ele, não quero ficar com você. A partir do momento que você se isola e que forma um partido, no sentido aqui, isso aí é pecaminoso. Pastor, como é que eu faço para evitar isso? Considera os outros, diz Paulo. Considera os outros superiores a você mesmo. Cada um que eu conheço é superior a mim em alguma coisa. Então eu aprendo com ele, eu me desenvolvo. Claro, e eu me sinto assim, tão pequeno diante do universo de Deus, que aí eu amo cada um. Olha o que ele diz aqui, preste atenção. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Lembra que eu falei essa semana da justiça?
A justiça não é você buscar o que é teu, o que é justo para você, não é isso. Ah, me roubaram e eu quero que isso seja ressarcido, não é isso. A justiça é a presença de Cristo. É você fazer o que Cristo faria se estivesse no seu lugar. E ele praticou sacrifício, autossacrifício e abnegação pelo próximo. Cristo é excelência. Cristo não fez o que era propriamente seu. Senão, diz Paulo, estou no verso 4 de Filipenses 2. Senão, cada qual, o que é dos outros. Então, por favor, meu filhinho, não pense em si, não olhe para si. Pense nos outros. Pense nos outros. E quando você vê alguém que se destaca mais do que você, não se preocupe. Se destacar não é algo propriamente seu. Você não tem que buscar isso. Você tem que pensar que a pessoa cresça, que ela se desenvolva. Eu vou ajudá-la. Você olha para a pessoa com outros olhos. Aí você bloqueia a inveja, que é uma desgraça. Você bloqueia o orgulho. Você bloqueia a difamação. Agora você tem uma virtude de promover a glória do outro mais do que a você mesmo. Meu filhinho, minha filhinha, me entenda. Gente, anote essas coisas e aplique para a sua realidade no campo. Olha para isso. Comente isso com as pessoas. Dona Maria, deixa eu explicar para você. Por que eu estou aqui? Eu não estou procurando o meu bem, Dona Maria. Eu sigo a palavra de Deus. O que eu estou querendo aqui não é algo para mim. Eu quero entregar para a senhora um serviço que vai te salvar. Porque você é importante para Deus. E aí, se ela não concordar, se ela não acreditar que é possível aquilo que você está falando, igual aqui no Pode Transformar, se você não acreditar, eu quero fazer um apelo para você. Eu acredito em Cristo e você acredita também. Eu só estou repetindo o sentimento que houve em Cristo aqui. E agora Paulo segue mostrando para você um dos textos mais belos da Bíblia, um dos textos mais incríveis, porque ele mostra o profundo de Cristo, ele mostra as bases de Cristo, porque Cristo fez o que fez. Agora no mesmo capítulo 2 de Filipenses, após ele estabelecer esse pilar aqui, que é os pilares que eu falei para você, pilar número 1, se tem alguma coisa extremamente importante, pensa a mesma coisa, ame o próximo e se comporte assim. E aí vem o verso 5 do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma virtude que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, diz Paulo, antes a si mesmo se esvaziou. Oh, meu amigo, aqui está uma excelência em saúde social. A saúde social está aqui, ó. A si mesmo. Eu fico emocionado com isso aqui. A si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do seu Pai. Assim, meus irmãos, tende esse sentimento. Quando você estiver com alguém, com outra pessoa, no meio de próximo, no ambiente, quando você olhar para alguém, olha para essa pessoa, como é que eu faço para me esvaziar de mim mesmo, para que essa pessoa se sinta melhor? Como é que eu faço para ser como Cristo? Porque Cristo, sendo Deus, decidiu se esvaziar. Imagina eu não sou nada. Cada pessoa perto de mim, ela vale o sangue de Cristo. Ela deve se sentir cada vez mais feliz na minha presença. E assim Deus vai te exaltar. Assim Deus vai fazer você produzir, jovem, comportor. Assim Deus vai te dar as bênçãos. Por quê? Porque depois de você se esvaziar de si mesmo, se humilhar como Cristo, ser obediente, carregar a cruz de Cristo, passar pelos sofrimentos que Cristo passou, aí você vai ser exaltado. Aí Deus vai exaltar você, porque Ele exaltou a Cristo. Lá em Apocalipse, Cristo fala ao vencedor: darei, que aquele que venceu, que sente comigo no meu trono, assim como eu venci, e eu me assentei no trono de meu Pai. Tá lá, Apocalipse 3, procura lá. Então, agora Ele vai te exaltar, meu amigo. Ele vai fazer com que você entregue o material, com que as pessoas comprem. Se você visitar cada pessoa, não pense em si. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Ora por diante, está aqui. Verso 12 de Filipenses 2. Assim, pois, amados irmãos, ou seja, você entendeu? Então assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, olha isso, porém muito mais agora na minha ausência. Por favor, diz Paulo, verso 12, na última parte, desenvolvei. Claro. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É isso aí! É isso aí! Eu não sei mais responder, só vejo mais razões para agradecer. Atenção! O desenvolvimento da sua salvação, a partir do contexto de Filipenses 2, está vinculado com o amor ao próximo, está vinculado com os outros. Ou seja, não existe salvação individual. Não existe como você se salvar de forma individualista. Não existe como você se salvar para si mesmo. A salvação, ela acontece no corpo de Cristo. Você é salvo pela graça e agora você desenvolve a sua salvação enquanto ama o próximo, enquanto se esvazia de si mesmo, enquanto entrega-se em amor pela humanidade, enquanto você salva, enquanto você ama, Deus está desenvolvendo a sua salvação. Claro! E é isso, meu amor, meu amigo. Então ame o próximo, que assim você vai desenvolver a tua salvação. É isso aí!
ouro em minhas mãos. Nem todas as respostas quero eu. Valeu!